Freud na vida espiritual, da obra Viena Balada, Espírito Amigo e Robert Filho. Capítulo de hoje: Investigação sumária. O texto inicia-se com o narrador e em seguida passa suavemente em transição para o próprio pensamento e perquisições de Freud em espírito. Nota do autor espiritual. Em 1895 e 1896, Freud apresenta teses sobre a patogênese dos sintomas histéricos e versa brilhantemente os mecanismos psíquicos que envolvem a indumentária humana em contorção ou os processos psíquicos da histeria. Naqueles dias, na velha Viena, destacava-se o caso clínico de intricados furtos emocionais e inúmeras análises. Foram necessárias investigações sumárias, cujos resultados seriam mesmo uma hipótese meramente científica, ou Freud admitiria uma pulga espiritual. Publicar esses resultados das investigações sumárias fora algo surpreendente, hilário, e seus colegas torceram o nariz para Freud. Alguns erguiam o ar de desconfiança, julgando que Sigmund não respondia ao juízo de um médico. Fato embaraçoso, quando iria começar a expor a pulga que coçava-lhe a alma, ele intuía ser a histeria uma manifestação múltipla da personalidade abalada. Mas abalada pelo quê? Por quem? Por um vírus? Desta forma, aquele material em sua mesa, no que se referia ou se baseava aqueles resultados de uma histérica lhe haver revelado coisas do futuro, que ele teria a fama que desejava, mas que seria infeliz por necessidade que a psicanálise crescesse e ele se sacrificasse por uma causa. O médium, pensava Freud, é algo repugnante pensar como um profeta, um místico. Veja Zaratustra, de Nietzsche. Aquela ideia de profecias de total desprendimento material e sexual iria contra tudo que ele pregava. Era mais fácil Nietzsche permanecer em um manicômio que surtir no mundo de um novo profeta. Precisamente aqui inicia-se o pensamento de Freud espírito, e a narrativa muda então para a primeira pessoa, segundo nota do autor espiritual. Então, palavras de Freud em espírito. Não deixarei de ser censurado, em ser acusado, em questionar meus pacientes, mas não posso admitir que haja comunicação com os mortos e que ninguém me tente mudar de ideia ou eu forneço sobre eles informações de seu recalque, de seus traumas inconscientes e abusos sexuais reprimidos. Essa paciente não deve ser comunicada até que me certifique de sua atração sexual por seu pai ou por um abuso de seu irmão mais velho, e espero que seja a mesma pessoa a mudar de caráter de sua censura, de modo a validar a teoria sexual e tudo o que a teoria espiritual seja a mistificação, sem qualquer possibilidade que se elimine objeções, refrações, catexias e critérios abusivos e até malévolos. Tudo posso admitir, pensava na época, menos que haja uma força espiritual. Olho para minha mesa, farta de objetos e estátuas mitológicas em miniatura, e lá está o dossiê de psicanálise espiritualista, com a ideia de publicar ou não o que chamaria de a público de um caso clínico espiritual,
a ser um problema de difícil solução para a psicologia moderna. As dificuldades me eram de natureza comprobatória. Seria minha palavra contra todo um forte sistema materialista. A paciente tinha a índole das moças virgens e não havia sofrido, segundo ainda averiguava cautelosamente, a um trauma de origem sexual. De onde então surgiria a previsão profética de que o mundo atravessaria por 2 grandes guerras mundiais devastadoras? O pai da psicanálise, dizia ela, morreria antes mesmo de ver o fim da segunda formação bélica em rivalidade mundial, a declinar pelo frio intenso. Ela dizia-me que fui um dos responsáveis por não clinicar quando fosse merecida a ocasião um garoto que sofria uma psicopatia em potencial e que mais tarde se tornaria o líder social do nazismo. Nota do autor espiritual. Há uma teoria de que Hitler, ainda muito jovem, havia sido encaminhado por um doutor para fazer análise com Freud e que o mestre de Viena constatara sua patologia mental e o sofrer do abuso paterno, mas recusara-se a atendê-lo e o indicaria a internação, deixando uma lacuna ser preenchida no pensamento dos céticos. Se Freud tivesse atendido na psicanálise clínica Adolf Hitler, como o tirano nazista teria existido? Nota do autor espiritual. Prossigamos com o pensamento de Freud além da vida. Esquizofrenia, circunstâncias derivadas de algum recalque. A verdade é que a causação da histeria fosse mesmo espiritual, uma ação compulsiva, obsessiva, e que desdobra nas atitudes de doação do ectoplasma, em falência psicossexual. Todos os sintomas da histeria seriam psicossintomas herdados ou absorvidos pela médium, ao ponto de desejos sexuais recalcados viessem a revelar a intimidade da dor na consciência de uma alma falida, que se colocasse uma espécie de osmose fluídica entre espíritos de pensamentos imundos e acoplados ao corpo etéreo das histéricas, a denunciar esses arquivos de memórias humanas no paracérebro. O espírito comunicante seria o determinismo de suas forças? A disputa de gladiadores da psique entre a vontade alheia, espiritual, obsessiva, e as forças reprimidas do inconsciente? É certo que se os doentes fossem médiuns desequilibrados e que suas confissões elegessem uma catarse de um moribundo ou de um suicida, ou ainda de um espírito que enlouqueceu e se tornou um psicopata nas trevas, as histéricas seriam parcialmente inocentes de suas patologias obsedantes. Porém, como se é passivo no ato sexual, também se é passivo no intercâmbio espiritual. Logo haveria de existir uma força de adesão psíquica perante a histérica e o espírito obsessor. E tudo indica em minhas investigações que a consciência inculpa é a porta de abertura para as influências telementadas. O fator reativo causal espiritual não é de hoje. As confissões de Agostinho de Hipona teriam a possibilidade de serem a religiosa precursora da psicanálise, que cientificamente careceu de apoio dos séculos para que se medisse a profundidade de seus escritos, e que o santo doutor intuía a existência do inconsciente, o que é igualmente certo que suas obras são uma análise espiritual do ego em postura defensiva. O ego vive a catarse defensiva ostensiva ou a reação intrínseca a animismo e mediunismo, um estágio que o ego viva a eterna falta do espírito e que o paciente em surto neurótico não valoriza aquilo que é fácil, que se tem ao alcance das mãos sem maiores esforços e que se tornou um clichê. A casa onde mora é bela, mas é bela somente para as pessoas que passam pela rua, e não essencialmente bela na alma do proprietário sob o enfado moral.
assim como sua carruagem lhe parece enfadonha, enquanto ao viajante que enfrenta o sol e a chuva da longa travessia inveja a posse de bons cavalos. É inútil pedir ao próprio ego a libertação, e na histeria, por que razão o ego me pareça alterado, e a personalidade alterada ou completamente estranha possa ser uma reação sonambúlica, onde o inverso ao estado de vigília que elas mesmas, as histéricas, são pessoas delicadas, tímidas, e que Jung, muito embora sua vocação para profeta, quando ainda lúcido, classificou os seres humanos basicamente em introvertidos e extrovertidos. Ao nosso aspecto, aquelas histéricas pertenceriam a uma terceira classe, que chamaria de mente atuada, ou a anulação da própria personalidade na manifestação anímica extrasensorial, a que os espiritistas chamariam de mediunidade ostensiva. O médico psicanalista, em tratando alguns casos histéricos e demais psiconeuroses, assumiria para a cura da histeria o papel de um doutrinador de almas penadas? Ou conforme os antigos sacerdotes no confessionário, ou os evocadores das sessões mediúnicas, ou mesmo os padres exorcistas? Esclareceriam o demônio que ele não pertence ao mundo dos vivos e deva aceitar o socorro espiritual? Por Deus, será que era isso? O paciente de personalidade anulada momentaneamente com relação à ciência é uma incógnita ainda. Seus débitos e créditos emocionais para com a ciência, em última análise, são as notas psicológicas de muita dor e sofrimentos morais. Por Deus, o inferno existe? E a alma dos mortos estaria refugiadas no purgatório para se esconderem ou vampirizarem as pobres histéricas, a fim de obterem a osmose fluídica para se retroalimentarem e replicarem suas criações mentais enfermiças na psique, no inconsciente das histéricas? Que papel existe para a psicanálise nessa grave questão? Significa o dever de atestar que um homem não é apenas o somatório do inconsciente, subconsciente e da consciência, onde para os muitos outros aspectos metapsíquicos eu não queria aceitar ou negava por repressão, que há uma dimensão no psiquismo que pareça vir de muito longe, de transcender o útero, e um departamento psíquico que fica em latência somente não definia ainda aonde, que traria as inúmeras experiências da alma em suas existências sucessivas, no que levando-me a engolir a seco a veracidade do fenômeno da reencarnação, que existia um inconsciente ainda mais profundo e praticamente inacessível, mesmo em sonhos, atos falhos, xistes e estados convulsivos e sonambúlicos. Eis o inconsciente espiritual. No inconsciente espiritual, pacientes que sofrem ou sofrerão um dia do mesmo mal da histeria, das psiconeuroses e vou mais além das psicoses, guardam a impressão ou a intuição de um trauma muito grave de existência transata, e assim a comunicação de que se acredita em mensagens subliminares e memória extrafísica penetram a câmara cerebral, levando a um condicionamento psíquico irrefreável. Acredito que nos arquivos do inconsciente espiritual estão os registros traumáticos profundos que, arquivados no que os espiritistas denominaram perispírito, são transmitidos aos micronutrientes genéticos na formação fetal intrauterina, e não conseguia acreditar, mas relutante estava diante a mais cobiçada descoberta do meio científico com respeito às patologias mentais, ou seja, a causa, a origem da esquizofrenia. Prossigamos com Freud na vida espiritual. A saber, sobre a causação e a estrutura da esquizofrenia e também da histeria, converse um dever médico que eu publicasse tais estudos. Mas hesitei porque uma vergonhosa covardia omitia-me de parecer demasiadamente místico.
de ceder ao pensamento de Jung, não daria esse gosto de vitória a ele, não enquanto estivesse ainda vivo. Eu, quanto se pudesse evitar um dano pessoal direto aos pacientes médios, creio em ter feito tudo para impedir que a ideia metapsíquica fosse divulgada. E ainda aqui, eu sofri um dano muito grande nessa ordem. As peripécias do espiritualismo não deveria tomar de Viena o berço de minha psicanálise. E antes que a providência intelectual do nobre Allan Kardec me superasse o ateísmo, que julgava ser mais seguro, mesmo como um judeu, as circunstâncias pessoais deveriam ser praticamente desconhecidas, pelo menos neste século. E em Viena, eu não daria o sabor da derrota de minha teoria sexual, e se a reencarnação fosse mesmo a eterna resposta de todos os enigmas da psique, eu resguardaria para o próximo século a tarefa de vir retificar-me e dizer que os mortos podem voltar. Podem sim se comunicar com os homens, causam desordens neurológicas e patologias mentais, quando produzem o fenômeno psicológico da obsessão. E a vida não é finita, bem por isso a psicanálise um dia será revogada em todas as suas mais estáveis conjugações. Desde o início de minhas investigações junto das histéricas, guardei com tal cuidado o sigilo do tratamento com as mentes alteradas ou estados alterados de consciência, que tentei entender rios de informações que a paciente X, uma histérica de 22 anos, que me foi trazida pela sua tia, versava por através de um método que mantive em secreto de meus colegas. Quando a senhorita X entrava em uma espécie de transe ou colapso psíquico, eu amarrava em sua destra uma pena encharcada no tinteiro e algumas folhas em branco de papel. Marta me auxiliava, pois era hábil em guiar a destra da moça até o tinteiro novamente. E algo digno de minha total confiança, essa moça, minha paciente, começa a escrever em alemão receituários médicos para pessoas doentes de nossa comunidade, além de endereçar em particular cuidado com minha saúde. Em uma de suas psicografias, ela me solicitava para mim parar com os charutos e cigarros, pois eu envenenava-me ao ponto de um dia o peixe morresse pela boca. Desde o início do tratamento, eu e Marta esperávamos ainda que a paciente X nos endereçasse alguma revelação ou algum conhecimento de que naqueles dias de nossas dificuldades financeiras e da perseguição à psicanálise precisávamos muito em nos apacentar. Aos poucos fui percebendo que a vida da paciente X sobreveio à onda de tormentos psicológicos e uma modificação de tal ordem no sistema nervoso que não permitia mais em fazer perguntas, e sim supor que para o seu próprio bem os espíritos escreveriam somente o que, segundo alguma ordem celeste, era permitido de escrever. Porfiei em tratar-se também de processos anímicos, serem levados em conta e a serem aqui relatados como parte daquelas manifestações, mas terá desaparecido muito da personalidade da paciente X, e era automático o transe mediúnico toda vez que ela se sentava ao divã, e logo que eu amarrasse o cordão com a pena em sua destra e Marta a conduzisse como uma mãe que ensina uma filha a usar uma colher de sopa até o tinteiro, tudo modificava-se. A atmosfera se tornava diluída e algum éter que não saberia explicar. Por diabos, eu odiava Jung naqueles momentos, porque ele está certo em muitos pontos que minha altivez e jactância não permitia aceder. Como é evidente, não conservei nenhuma daquelas psicografias. Eu as queimei e os nomes das personalidades famosas que assinavam-nas era algo que pudesse colocar na pista de algum leitor o caminho para deixar de acreditar na teoria da sexualidade como chave mestra, e não como uma consequência da própria existência humana, conforme a paciente X escrevia ao papel, alertando-me muitos espíritos. A publicação e a revista especializada daquelas mensagens me faria o papel de formular um novo livro e que seria ainda mais revolucionário
que as teorias psicossexuais, porém não detive coragem de ir além e colocar em risco a minha autoridade sobre a psicanálise. Deixei para Carl Gustav Jung o papel de profeta que lhe caía muito bem e não poderia inverter os papéis, tornando esse o seu discípulo, uma vez que teria de admitir em público o fato de que ele era também médium e, quanto a mim, um simples doutor, assustado por reconhecer minha pequenez diante os milênios que a alma guarda no inconsciente espiritual. Essas foram palavras Freud na vida espiritual, da obra Viena Balada, Espírito Amigo e Robert de Filho. Muita paz em nossos corações.